Next, o banco digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha tem agido em um bairro nobre de São Paulo, aproveitando a madrugada para invadir e furtar estabelecimentos comerciais. Os criminosos não se importam com câmeras de segurança e usam um carrinho de supermercado para fugir com os produtos. O restaurante já tinha fechado. Era madrugada, quando dois homens se aproximam de uma das entradas. Eles andam do lado de fora por alguns minutos, até que param em frente à porta. Enquanto um empurra, o outro usa um pé de cabra. Assim conseguem abrir uma fresta por onde o criminoso coloca o braço e logo destranca a porta. Eles vão até o caixa, um liga a lanterna do celular e outro pega um saco de lixo para recolher o que vão roubar. Primeiro um telefone e dinheiro de uma gaveta. Depois, o que parece ser o chefe indica as bebidas do bar. Isso daqui, ó. Eu vou botar aqui pra cá. Mais um assaltante chega para ajudar. O chefe continua dando ordens. Escolhe as garrafas de uísque. Os ladrões ficaram 20 minutos aqui dentro e quando foram embora, levaram mais de 60 garrafas de bebidas e teriam vindo preparados para carregar tudo isso. Uma pessoa que estava numa rua aqui perto, pouco depois do horário do crime, contou aos funcionários do restaurante que viu 3 homens empurrando um carrinho de supermercado cheio de produtos. Eles também levaram equipamentos e ferramentas do restaurante, que teve um prejuízo de R$14 mil. Parece que já sabe os horários que não tem policiamento na rua, né? Em outra madrugada, a 3 quadras do primeiro crime, um bar é invadido. Parecem ser os mesmos ladrões. Eles recolhem os cigarros no caixa. Mais de 360 maços foram roubados e também 2 celulares e 70 garrafas de bebidas. Do lado de fora, a imagem da câmera de segurança mostra o momento em que outro criminoso chega com o carrinho de supermercado para levar tudo embora. As imagens nos 2 casos podem ajudar na identificação da quadrilha. O que passou o restaurante, né? Muitos fecharam, né? Muitos conseguiram sobreviver. Agora que tá querendo engrenar, pegar no jeito, aí vem isso aí, fica aquela situação de insegurança, de medo. Veja agora outros destaques do dia. O presidente Bolsonaro se reúne com ministros do Supremo Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Senado convoca ministros Queiroga e Damares para explicar notas contra a vacinação. União Europeia tenta mediar crise entre Rússia e Ucrânia. Na série especial, o que leva uma pessoa a ter uma explosão de fúria? Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Um piloto de helicóptero morreu depois de uma tentativa de assalto em São Paulo. Criminosos atiraram e fugiram sem levar nada. O homem pode ter sido vítima de uma emboscada. O piloto havia acabado de estacionar o carro, um modelo de luxo, nesta rua estreita. Maurício Bastos, de 52 anos, tinha marcado um encontro por um aplicativo de relacionamentos. Os criminosos chegam neste outro veículo. Pelo menos 2 homens descem e se aproximam da vítima. Na gravação, dá para ouvir os disparos. Maurício foi atingido no pescoço. Os criminosos fugiram aparentemente sem levar nada, de acordo com os investigadores. No carro da vítima, que tinha porte de arma, os policiais encontraram um coldre vazio. O objeto serve para carregar revólver. As câmeras não mostram, mas ao deixar o local, o piloto bateu o carro num poste. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O crime foi na zona oeste de São Paulo. O carro dos assassinos foi encontrado horas depois numa comunidade. Segundo a polícia, o veículo já tinha sido usado em 2 sequestros. Um casal foi preso. Na lataria, uma marca de tiro. A polícia segue em busca de integrantes de uma possível quadrilha. Eles atraem a vítima por meio desses aplicativos, né, de relacionamento, ou ficam andando com esse veículo até conseguirem fazerem as transferências e os saques do dinheiro da conta da vítima.
O corpo de Maurício Bastos será enterrado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O delegado faz um alerta. O encontro sendo um local público, um shopping com estacionamento, câmera na entrada, câmera na saída, totalmente monitorado, se torna mais seguro para a pessoa que quer buscar um relacionamento através desse aplicativo. Mais de 1.300.000 estudantes voltaram às aulas presenciais no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. E além da Covid, o retorno também traz preocupação com a segurança. Uma pesquisa mostra que 3 de cada 4 escolas públicas da capital já foram afetadas por tiroteios. Aí a gente se esconde, às vezes fica embaixo da mesa, a gente fica no corredor, a gente fica com medo. Será que a gente vai sair vivo dali? O relato é de um aluno acostumado a ouvir tiros de dentro da escola. Um pesadelo para toda a família. Bota a mãozinha no ouvido, a pequenininha fala, mãe, saiu tiro, a gente pega, abaixa, bota a mão no ouvido e fica rezando para parar. No primeiro dia do ano letivo, no Rio de Janeiro, 25 escolas municipais fecharam as portas por causa da violência. Logo nas primeiras horas da manhã, a polícia ocupou as principais ruas da Vila Aliança, na Zona Oeste, em uma operação contra o tráfico de drogas. No sábado, um intenso tiroteio já havia assustado os moradores. Traficantes bloquearam os acessos à comunidade. Toda vez que um confronto acontece, as escolas fecham as portas ou as aulas precisam ser interrompidas para que professores e alunos se protejam. Os tiros fazem parte de uma rotina de violência que prejudica o aprendizado dos estudantes. Em regiões mais críticas, eles deixam de absorver quase todo o conteúdo do ano letivo. É o que diz uma pesquisa divulgada hoje. As crianças nessas escolas deixam de aprender 64% do conteúdo de linguagem e quase a totalidade do conteúdo de matemática. A pesquisa mostrou que em 2019, 75% das escolas cariocas tiveram pelo menos um tiroteio no entorno. As que ficam em comunidades mais violentas chegaram a registrar em um ano até 10 operações policiais no horário das aulas. Mesmo assim, o menino que tenta estudar ao som de tiros não deixa de sonhar com um mundo melhor. Acordar e não ter operação quando a gente está indo para a escola. Aquilo é o que a gente vai ter na vida e é o sucesso que a gente vai ter na vida. E além do Rio de Janeiro, as escolas públicas de mais 9 estados retomaram as atividades nesta segunda-feira. Em todos eles, o ano letivo começou com aulas presenciais. Uma volta às aulas diferente. Nesta escola de Santa Catarina, as turmas foram chamadas uma a uma para evitar aglomerações. Entra uma de cada vez, passa álcool em gel. No maior colégio do estado, em Florianópolis, o dia foi de salas cheias, mas com avisos por toda parte para lembrar que a pandemia não acabou. Mais de 500 mil estudantes da rede estadual voltaram às aulas totalmente presenciais aqui em Santa Catarina. Só estão dispensados de comparecer à escola alunos com alguma restrição de saúde que apresentarem um laudo médico. O estado não vai exigir a apresentação do cartão de vacina, mas estabeleceu uma série de protocolos sanitários para a retomada. São lições que muitos alunos já sabem de cor. Por causa da Covid, os cuidados são sempre trocar a máscara de 2 em 2 horas, passar álcool em gel, ficar de máscara o tempo inteiro. Além de Santa Catarina, outros 9 estados retomaram as aulas presenciais. Alagoas, Bahia, Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, Roraima e Maranhão. Na Bahia, 600 mil alunos da rede estadual voltaram hoje, número abaixo do esperado. A expectativa nossa é que a gente chegue a 700 mil. Nós vamos agora, nessa semana, a partir de hoje, fazer outra busca ativa, para que os colegas achem outros colegas que não vieram, que não voltaram. Em Minas Gerais, ficou definido que as aulas serão suspensas por 5 dias se 30% dos alunos de uma turma tiverem Covid.
Eu prefiro presencial, particularmente, porque eu tenho um foco maior. Pelo fato de quando a gente está em casa, tem aquele monte de coisa ao nosso redor, tem aquelas distrações que não nos deixam concentrar. Agora é o momento dele vir para a escola, aproveitar esse momento, aproveitar a presença do professor ali e ele então avançar no conteúdo, avançar nas questões, naquilo que ele perdeu. Os casos de Covid se multiplicaram nas últimas semanas nos hospitais pediátricos. E, Celso, são casos de crianças sem comorbidades que encheram as unidades de terapia intensiva. Fizeram teste, né? Arthur teve dor de garganta, febre e dor de cabeça. Pode ser Covid. No final do ano, contato na escola, muita gente viajando, né, nas férias. Muitas crianças já vieram a esse hospital particular pediátrico em São Paulo com os mesmos sintomas desde que o ano começou. O número de atendimentos em janeiro foi 6 vezes maior do que em dezembro. Em dezembro a gente tinha 1 a 2 pacientes internados por dia. Então a situação hoje, essa semana, nós estamos com 10 pacientes internados com casos confirmados de Covid. Mas só para ter uma ideia, comparando com a semana passada, 10 dias atrás, a gente chegou a ter 24 pacientes internados. Neste hospital público infantil, também aumentou o número de casos em janeiro. A UTI chegou a 100% de ocupação. Metade, pacientes com Covid, o que não aconteceu nem no pico da pandemia, em março do ano passado. Ela era uma proporção menor que a gente observava aqui na unidade. E a gente teve pontualmente alguns pacientes um pouco mais graves, mas uma boa parte dos pacientes que entraram ao longo do ano passado tinha uma evolução menos grave. E agora? E agora a gente está com alguns pacientes que necessitam de cuidados bastante avançados, de quadros respiratórios bem mais graves. Além de atender um número maior de casos de Covid-19, os pediatras aqui do Hospital Infantil perceberam uma mudança no perfil dos pacientes. Agora, em geral, são crianças mais novas, com menos de 2 anos de idade. E das que evoluem para um quadro mais grave, metade não tem comorbidades. São saudáveis e nunca tiveram problemas de saúde. É o caso da Heloísa, de 10 meses, que precisou ser entubada 2 vezes. Não esperava, né? Porque como a gente tomou a vacina, a gente toma os cuidados devidos. Não esperava que aconteceu, mas aconteceu, né? O pior já passou, né? Que agora ela está estabilizando, está respondendo a medicação tudo certinho e ela vai ficar boa. A Aline conta que o pai foi o primeiro a ser infectado e pode ter passado para a menina, o que também é uma característica dessa nova variante. Geralmente o que acontece? A criança vai na escola, troca vírus e micro-organismo com os coleguinhas e acaba levando uma infecção para dentro de casa. O que a gente tem percebido agora com a vacinação, com o rebaixamento nos cuidados, na proteção, principalmente no final do ano, percebemos que os pais ficaram positivos e às vezes sintomáticos leves e acabaram passando para a criança que estava em casa. Segundo este médico, o aumento expressivo de casos em crianças ainda não imunizadas reforça a importância da vacinação. É muito importante a gente ressaltar que doença mais leve não significa doença sem risco. A gente tem internações de crianças com Covid, a gente tem óbitos de crianças por Covid. Então, nesse momento, a gente tem uma vacina que é segura, que já foi aplicada em milhões de crianças no mundo inteiro e a gente não pode desperdiçar essa chance. Veja a seguir como foi o encontro do presidente Bolsonaro com os ministros do Supremo Edson Fachin e Alexandre de Moraes. E na série especial, as explosões de fúria que se multiplicam pelo país. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram pessoalmente convidar o presidente Jair Bolsonaro para a posse dos dois no Tribunal Superior Eleitoral. Foi um encontro rápido, protocolar e sem registro de imagens. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, entraram no Palácio do Planalto de carro pela garagem.
Os dois foram entregar o convite para que o presidente Bolsonaro participe da posse deles no comando do Tribunal Superior Eleitoral. O encontro durou menos de 10 minutos. Fachin assume a presidência do tribunal até agosto e depois será substituído por Moraes, que ficará responsável por conduzir as eleições de outubro. Fontes aqui do Palácio do Planalto e também do TSE me disseram que, além de muito rápido, o encontro foi protocolar. Não foram autorizadas imagens por parte da Presidência da República e o único assunto tratado foi a cerimônia de posse. Faz parte da tradição os ministros que assumem o comando da Justiça Eleitoral entregarem pessoalmente um convite aos presidentes da República, da Câmara e do Senado. O clima frio da reunião reflete os embates entre o presidente Bolsonaro e integrantes do Supremo. Apesar disso, Bolsonaro deve participar da posse do TSE, que esse ano será virtual por causa da pandemia. O maior desgaste é com Alexandre de Moraes, relator da investigação sobre fake news e ataques ao STF. O processo foi aberto por iniciativa do próprio Supremo. Há 2 semanas, Moraes havia determinado o depoimento de Bolsonaro em outra investigação, a que busca saber se o presidente divulgou informações sigilosas de uma invasão ao sistema do TSE. Bolsonaro não compareceu ao depoimento na Polícia Federal e disse ao Jornal da Record que seguiu as orientações do advogado-geral da União. No fim da tarde, estiveram no Planalto o médico Antônio Macedo, que fez as cirurgias de intestino do presidente, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O encontro discutiu cirurgia robótica, já que Antônio Macedo preside um comitê sobre o assunto na Associação Paulista de Medicina. A Polícia Federal foi até a casa de um homem na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, para investigar uma ameaça ao presidente Jair Bolsonaro. O publicitário Bismarck Vitor Diniz teria sugerido o envenenamento do presidente da República em uma postagem nas redes sociais. Bolsonaro fará uma viagem de 2 dias pelo Nordeste para visitar obras de transposição do Rio São Francisco. E a previsão é de que durma em Caicó amanhã. A Polícia Federal não chegou a fazer buscas na casa do publicitário. Após responder aos questionamentos, ele foi liberado. Com a taxa básica de juros, a Selic, acima de 10% ao ano, será que é hora de financiar a casa própria? Vamos perguntar para Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Ficou mais caro, né? Ficou sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Olha, quem precisa de financiamento, é bom considerar algumas informações importantes. Há menos de 1 ano, a Selic estava em 2%, mas depois de 8 altas seguidas, ela está atualmente em 10,75% ao ano. Essa elevação significa juros mais altos para quem toma crédito, mas também rendimentos mais atrativos para quem investe em renda fixa. Agora, falando na casa própria, o repasse dessa alta para novos contratos de financiamento não é imediato. Mas é preciso estar atento aos meses seguintes, porque a tendência é que haja aumento de juros, não só em relação ao financiamento imobiliário, mas também em todas as operações de crédito. E quem já estava programando de toda forma a compra, o financiamento da casa própria, que tipo de operação você recomendaria? Vamos lá, Cris. Olha, é preciso ficar atento às taxas fixas dos bancos e aos índices de correção. Há financiamentos com taxa fixa mais TR, que é a taxa referencial, que ficou zerada por 4 anos, mas atualmente saiu do zero. Outros financiamentos têm taxa fixa mais IPCA e ainda a opção taxa fixa mais poupança. Para quem não tem como amortizar as parcelas antes do prazo, ou seja, antecipar o pagamento para diminuir aí o prazo, a melhor escolha é a taxa mais previsível possível, porque o financiamento é de longo prazo. Nesse caso, uma boa opção seria um financiamento atrelado à poupança, porque a taxa de juro dessa modalidade tem um teto máximo previsto. Com a Selic a 8,5% ao ano, a poupança tem uma remuneração máxima de 6,17% ao ano mais TR. Porém, como cada contrato depende de algumas variáveis, o melhor a fazer neste momento é antecipar o financiamento antes da provável alta e fazer simulações considerando o valor da parcela e o montante final a ser pago. Cris. Muito obrigada, Patrícia. Veja a seguir: desespero na estrada.
2 ônibus batem de frente na Bahia. E na série especial, o que leva uma pessoa a perder o controle e a partir para a agressão. A polícia de Mato Grosso do Sul prendeu integrantes de uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas e armas na fronteira com o Paraguai. Durante a operação, 4 carros de luxo foram apreendidos. Os veículos pertenciam a criminosos que tinham como base a cidade de Ponta Porã, que fica a 313 quilômetros de Campo Grande, bem na fronteira com o Paraguai. Na ação de hoje, 3 pessoas de uma mesma família foram presas. Segundo a polícia, os criminosos enviavam toda semana pelas estradas de 2 a 4 veículos carregados de drogas e armas para outras regiões do país. Nesta apreensão realizada em Nova Andradina, no fim do ano passado, o grupo tentava despachar para São Paulo esta caminhonete abarrotada de drogas, metralhadoras e fuzis. Com a apreensão de valores, de objetos, de veículos de alto valor, a quadrilha vai sentir um impacto maior na sua organização e no seu poderio econômico. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que a pandemia aumentou em até 10 vezes a produção de lixo hospitalar. Além da quantidade, o descarte irregular desse material coloca a saúde e o meio ambiente em risco. No lixão a céu aberto no interior da Bahia, uma outra face dramática da pandemia. Lixo, tá vendo? Hospitalar, ó. O flagrante foi registrado por moradores da cidade de Canópolis. Eu não imaginava que estava naquela situação. Ela diz que já presenciou o descarte irregular no hospital municipal. A única coisa que eu sei que eles não jogam no lixo é agulha. Mas seringa, curativos, soro, entendeu? Eles tiram e jogam no lixo normal. Na cidade mais rica do país, mais cenas chocantes. O lixo na calçada foi encontrado perto de um dos principais hospitais de São Paulo. Muitas máscaras, muitas luvas cirúrgicas usadas, tinha flaconetes de medicamento, tinha seringas usadas, inclusive, e alguns tubos de esses que colhem sangue para exame, inclusive com a etiqueta com o nome do paciente. Resíduos da área de saúde não podem ser descartados como os detritos comuns. O lixo hospitalar deve ser levado antes a usinas como essa, onde então é desinfectado nessas máquinas enormes, chamadas autoclave. Se assemelha ao processo de uma panela de pressão. Com a temperatura que ele chega a cerca de 145 graus Celsius, ele vai inativando os vírus. Aí ele inativa os vírus, ele sai da autoclave ainda quente e ele passa por um processo de trituração. Mas esse sistema moderno dificilmente existe fora das principais capitais do país. Mesmo quando o lixo hospitalar é tratado da forma correta, o que preocupa os especialistas é o aumento no acúmulo desse tipo de resíduo desde o início da pandemia. Para a gente ter uma ideia, entre 2020 e 2021 no Brasil, o crescimento foi de quase 15%. Aqui na capital paulista, em 2 anos, o aumento foi de mais de 25%. E a Organização Mundial da Saúde alerta para esse tipo de problema no mundo inteiro. Com a pandemia, incontáveis seringas, vidros de vacina, kits de testes, além de máscaras e outros materiais hospitalares, se transformaram em milhares de toneladas de lixo infectante. A estimativa da OMS é que a produção de resíduos da área de saúde tenha aumentado em até 10 vezes no mundo. Aquela máscara ou aquela luva, ou no que é pior, né? Agulhas, né? Quaisquer elementos que foram usados no tratamento de doentes, se ele foi jogado de qualquer maneira, ele pode ser carreado pela chuva, por exemplo, para os corpos d'água e depois disso ele é levado para o mar. Você tem uma contaminação gravíssima potencial. A Prefeitura de Canápolis, na Bahia, informou que a cidade não possui aterro sanitário adequado às normas ambientais, mas que a Vigilância Sanitária retirou o material hospitalar do lixão e verificou
que os resíduos não eram de unidades da rede municipal. Um acidente entre 2 ônibus deixou mortos e feridos na Bahia. Logo depois da batida, os passageiros deixam os ônibus desesperados, alguns pela janela. Eita, Jesus! Muitos estão feridos. Não demora e um incêndio começa a destruir os veículos. Os motoristas ficaram presos às ferragens. Testemunhas tentaram ajudar, mas não conseguiram retirá-los a tempo. Situação, velho, que tristeza. Os 2 ônibus são da mesma empresa. Um deles saiu de Salvador e tinha como destino a cidade de Queimadas. O outro ia de Nordestina para Salvador. O acidente aconteceu na rodovia BA-120, perto de Retirolândia, às 9 da manhã. Um dos motoristas invadiu a pista contrária e os 2 veículos bateram de frente. A área foi totalmente isolada por equipes da perícia. 44 pessoas foram atendidas na emergência do hospital municipal. Entre elas, essa mulher, que estava com os 2 filhos pequenos. Quando eu vi que saía fumaça da frente, eu simplesmente reagi de pegar meus filhos e pedir para o rapaz receber eles pela janela. E arremessei um, catei o outro, arremessei o outro. Dos ônibus sobraram apenas essas carcaças. Olhando de perto, dá para ver a força do impacto, sobretudo nos lugares onde estavam os motoristas. Nesse trecho não tem acostamento e a estrada já vinha sendo criticada por causa dos muitos buracos, situação que foi agravada pelas chuvas do final do ano passado na Bahia. Testemunhas contam que um dos motoristas tentou desviar de um deles quando perdeu o controle da direção. Muito desespero na hora. Felizmente o motorista, o pé dele ficou preso. Antônio trabalha bem em frente ao local do acidente e foi um dos primeiros a ajudar no socorro às vítimas. Eu estava trabalhando aqui, aí só vi aquele impacto lá, um estouro meio. Eu comecei a pegar os pessoal, as crianças, botava aqui dentro. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia informou que estão programados serviços de manutenção nesse trecho da BA-120 ainda para esta semana. O surgimento de uma cratera na frente da casa de uma moradora de Ouro Preto, em Minas Gerais, revelou uma mina de extração de ouro. A cidade é cheia de minas que ajudam a contar a história da região. Foi um susto daqueles. Andréia caminhava tranquila quando, de repente, o chão se abriu bem na frente da casa onde ela mora. Quando eu cheguei perto, que eu vi, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, eu não acreditei no que eu estava vendo. Bombeiros e especialistas em cavernas desceram o buraco e encontraram uma mina de ouro desativada. A cratera tem 14 metros de comprimento e 6 de profundidade. Uma relíquia histórica de pelo menos 300 anos, que esteve esse tempo todo bem debaixo dos pés dos moradores de Ouro Preto. Está bem vertical e está um pouco fora da casa. Ele está paralelo à casa. A Defesa Civil ainda não sabe por que o terreno cedeu. A mina, que esteve escondida esse tempo todo, agora será analisada e depois catalogada. Será o buraco de número 271, na cidade que, não por acaso, ganhou a fama de queijo suíço. Nós temos várias minas que são abertas aí à visitação e temos outras que ainda nos surpreende. É o mistério de Ouro Preto, né? A maior parte das crateras fica na zona rural. Era por onde os escravos puxavam o ouro do fundo da terra e servia também como ventilação para os mineradores. A área da mais nova cratera da cidade foi interditada para evitar novos desmoronamentos. Tem um risco de movimentação também devido à questão das chuvas. As moradoras já foram orientadas a não ficarem na residência e a procurar assistência social. Agora é oficial e de papel passado. A família do congolês Moise Kabagambi vai administrar pelos próximos 8 anos o quiosque onde a vida de todos mudou. Mas eles não querem lembrar do local pela violência que resultou na morte dele, e sim como um espaço de memória e esperança. O sim da família de Moise Kabagambi foi confirmado na tarde desta segunda-feira, junto com a Prefeitura do Rio e a concessionária responsável pelos quiosques da Orla da Praia.
O local onde o congolês de 24 anos foi espancado até a morte será transformado em um centro de referência à cultura africana, que será administrado pela mãe e pelos irmãos de Moise. A família de Moise terá a concessão do quiosque pelos próximos 8 anos. Eles receberão treinamento e ajuda desde a reforma do espaço até a criação do cardápio. O aluguel será dispensado. Mas para os familiares do congolês, o que vai acontecer aqui de agora em diante tem um significado muito maior do que simplesmente tocar um negócio. Essa questão do comércio ficou em segundo plano para a família, né? O que a mãe de Moise gostou e se interessou e topou é entender aquilo ali como espaço de memória, né? Para lembrança do Moise, para que não se repita a barbárie que foi feita contra ele. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o envio de uma equipe para acompanhar o caso no Rio. Também ficou acertada a realização de audiência pública para debater a violência contra imigrantes e refugiados no Brasil. Os 3 agressores que aparecem nas imagens do espancamento estão presos, mas é possível que existam outros envolvidos. O dono do quiosque não é investigado pelo crime. Esse vídeo mostra a chegada dos socorristas. Eles tentaram por 20 minutos reanimar Moise. Ainda em choque, a família tenta se recuperar. A gente sabe que essa ação, o que aconteceu com o meu irmão, não é o coração de todo o povo brasileiro. Recebemos muita mensagem, muito apoio da parte de muitas instituições. Então gostaríamos só de agradecer a todos. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o ministro Marcelo Queiroga foi convocado pelo Senado para explicar uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde que questiona a eficácia da vacina contra a Covid. Quem vai falar conosco é a repórter Nathalie Machado, que tem mais detalhes. Boa noite, Nathalie. Olá, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O ministro Marcelo Queiroga foi convocado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, essa aprovação aconteceu logo hoje, para explicar justamente essa nota. O documento foi emitido há mais ou menos 2 semanas e dizia que as vacinas eram ineficazes e ainda sugeria o tratamento da Covid-19 com outros medicamentos que ainda não são aprovados. Hoje à tarde, o ministro falou aqui em frente ao Ministério da Saúde e disse que está tranquilo em relação a essa convocação. Já fui outras vezes ao Congresso, aliás, várias vezes, várias. Irei tantas vezes quantas forem necessárias. E o que é que eu vou mostrar lá? O que eu estou fazendo aqui. No nosso período de gestão, nós já tivemos uma redução expressiva do número de óbitos. Mais de 80% de redução do número de óbitos nos últimos 6 meses. Isso reflete o quê? A apropriação das políticas públicas. O ministro Marcelo Queiroga ainda descartou a possibilidade dos brasileiros tomarem a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 e também ressaltou que apenas 20% das crianças que têm entre 5 e 11 anos de idade foram imunizadas contra o coronavírus. Cris, Celso. Obrigada pelas informações, Nathalie. A ministra Damares Alves também será ouvida pelos senadores. Ela foi convocada para dar informações sobre a nota técnica publicada pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que traz posição contrária ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade da vacinação em crianças. A cidade de São Paulo confirmou o primeiro caso da BA2, uma subvariante da Omicron. A repórter Giovana Arizardo tem as informações. Boa noite, Giovana. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. E boa noite a todos. O paciente é um homem de 22 anos que teve sintomas leves. Ele tomou 2 doses de vacinas contra a Covid e aguarda a data para tomar o reforço. Olha, Cris, esta é a 3ª confirmação da subvariante BA2 no estado de São Paulo. A primeira foi em Guarulhos, a segunda em Sorocaba, no interior paulista. O Ministério da Saúde já confirmou 7 casos no país. Além desses 3 aqui em São Paulo, outros 3 no Rio de Janeiro e mais um paciente em Santa Catarina. Cris e Celso. Obrigada, Giovana. O governo anunciou hoje que vai ficar mais fácil e rápido para brasileiros entrarem nos Estados Unidos.
Aquelas filas enormes na hora de entrar nos Estados Unidos devem ficar mais curtas para os brasileiros. A partir de agora, os viajantes vão poder entrar no país sem ter que passar pelas filas de imigração dos aeroportos. Para conseguir este benefício, são 4 passos. Primeiro, é preciso fazer a inscrição na plataforma do programa Global Entry, que em uma tradução livre seria como entrada global. Em seguida, você paga a taxa de inscrição de $100, o equivalente a R$ 525. Depois, é preciso aguardar o processo de registro e avaliação prévia. E o último passo é a aprovação pela autoridade de alfândega, responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos. Depois que os dados são aprovados no cadastro, ainda é necessário passar por uma entrevista. As regras estão mais fáceis, mas as exigências para entrar nos Estados Unidos permanecem as mesmas. É preciso ter passaporte válido e visto de entrada. Mas a análise da documentação poderá ser feita em quiosques automáticos, sem contato com as autoridades de imigração americanas. Esse tipo de programa é usado por 11 países e há anos vinha sendo negociado pelo Brasil. Na América do Sul, Colômbia e Argentina já utilizam esta facilidade. Assim como o visto, o novo programa precisa ser renovado. A validade é de 5 anos. O dólar comercial atingiu hoje o menor valor em quase 5 meses. A moeda americana caiu 1,26% e encerrou o dia valendo R$ 5,25. A desvalorização acontece às vésperas da divulgação da ata do Copom, o Comitê de Política Monetária, que deve trazer mais detalhes sobre a disposição do Banco Central em seguir com a elevação da taxa básica de juros, a Selic. No noticiário internacional, a União Europeia tenta reduzir a crise entre Rússia e Ucrânia. Hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin. A conversa entre o atual líder da União Europeia, Emmanuel Macron, e o presidente russo, Vladimir Putin, buscou um alívio nas tensões na Europa. Nos Estados Unidos, o chanceler alemão, Olaf Scholz, se encontrou com o presidente americano Joe Biden. Enquanto líderes mundiais tentam garantir o fim do impasse entre Rússia e Ucrânia, as movimentações militares continuam. Imagens de satélite confirmam o avanço das tropas russas em direção à fronteira com o país vizinho. Os registros mostram que uma grande base que mantinha tanques, artilharia e outros blindados russos está agora vazia. São planos que deixam o mundo em alerta. Hoje, os Estados Unidos enviaram à Polônia 2 aviões militares e outros ainda devem chegar. O reforço militar para a Ucrânia também chega de países vizinhos aqui da Europa. O Reino Unido anunciou o envio de mais 350 soldados para reforçar a segurança na fronteira com a Rússia. Com mais de 100 mil soldados na fronteira, a Rússia pede liberdade para realizar exercícios militares dentro do próprio território. Especialistas defendem que uma possível invasão só deva acontecer depois dos Jogos Olímpicos de Inverno da China, que terminam dia 20 de fevereiro por causa das relações entre os governos chinês e russo. Pelo 11º dia seguido, caminhoneiros ocupam o centro de Ottawa, capital do Canadá. O protesto, que começou por causa da obrigatoriedade da vacina da Covid para esses trabalhadores, agora se tornou uma manifestação contra as medidas de combate à pandemia. As ruas ao redor do parlamento estão tomadas por caminhões e manifestantes. O prefeito declarou situação de emergência. De acordo com a polícia de Ottawa, pelo menos 7 pessoas foram detidas e vários veículos e galões de combustível apreendidos. As manifestações, que ganharam o nome de Comboio da Liberdade, começaram contra a obrigatoriedade da vacina de Covid para motoristas que cruzam a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Mas ao longo dos dias, outras reclamações surgiram contra as medidas de restrição do governo no combate à pandemia. Esta já é a 2ª semana de protestos e outras importantes cidades do país, como Toronto e Quebec, se juntaram às manifestações. Futebol. No Paulistão, o Corinthians venceu o primeiro jogo depois da demissão do técnico Silvinho. E no Rio de Janeiro, o Fla-Flu foi marcado por polêmicas e confusão.
Gol em um Fla-Flu faz qualquer jogador entrar para a história do clássico. John Arias fez o primeiro dele no duelo, na vitória tricolor por 1-0 na 4ª rodada do Campeonato Carioca. Uma emoção capaz de unir quase todo o elenco e a torcida, menos o goleiro. Marcos Felipe virou o protagonista no final do jogo e atraiu todos os olhares. Ele foi o responsável por grandes defesas que garantiram a vitória do Fluminense. Imagens que vão ficar guardadas na memória do jogador e que merecem ser vistas muitas vezes. Olha a chance, Marcos Felipe, de novo! É gratificante saber que nós podemos ajudar a equipe de alguma forma, isso nos motiva cada vez mais. O clássico também foi marcado por polêmicas. O VAR anulou um pênalti e um gol do Flamengo. E o atacante Gabigol acusou torcedores tricolores de terem gritado ofensas racistas contra ele. A Federação Carioca lamentou e o Fluminense informou que está apurando o caso. No estádio Conselheiro Galvão, o Vasco confirmou a boa fase nesse início de temporada. Vitória por 3-1 contra o Madureira, com direito a um golaço. Na quarta-feira, o time enfrenta a Portuguesa, partida que terá transmissão da Record TV. No Paulistão, em Campinas, Guarani e Santos ficaram no empate em 1-1. Depois de estar atrás do placar por 2 vezes, o Corinthians reagiu. Primeiro com Juliano. E de cabeça, Paulinho fez o gol da vitória contra o Ituano, fora de casa. 3-2. Um resultado importante, né? Depois do momento que a gente vem vivendo. 3 pontos importantíssimos e agora da sequência que semana que vem tem mais. A chuva do fim de semana não amenizou a situação dos rios no Rio Grande do Sul. A seca no estado já provocou a morte de 1,5 toneladas de peixes em um dos parques naturais mais importantes do país. A água da lagoa quase subiu. No leito, 2.000 peixes mortos completam um cenário que piora a cada dia por causa da seca prolongada. Então, quando eu cheguei ali, num lugar onde eu constantemente chego e só tem água, eu encontrei um deserto que causou um impacto devastador naquela condição da lagoa. A Lagoa do Peixe se estende por 35 quilômetros entre os municípios de Mostardas e Tavares, no litoral sul gaúcho. Pelo menos 200 famílias que dependem da pesca estão com dificuldades. Na safra do camarão, por exemplo, as perdas podem chegar a 5 milhões de reais. Aí iniciou a safra, a gente pescou uns 10, 12 dias e a lagoa começou a secar. Assim, foi secando e torrou tudo. Quase 80% do estado enfrenta dificuldades por causa da estiagem. No fim de semana, choveu na região da Lagoa do Peixe, mas não o suficiente para melhorar a situação da seca. O que a gente vai fazer? A gente vive ali, pesca ali, a lagoa secou, a gente não tem outra alternativa, não tem outro jeito. A Lagoa do Peixe integra um dos principais parques de conservação ambiental no Brasil. Com a seca, até aves ameaçadas de extinção e que se alimentam no local estão em perigo. Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, responsável pela área, disse que monitora a situação. Cidades de São Paulo, Minas Gerais e Goiás registraram só nessa segunda-feira 30% de toda a chuva prevista para fevereiro. Será que teremos mais uma semana de transtornos? Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. E aí, vem transtorno por aí? Sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Nas imagens de satélite, vemos as nuvens espalhadas entre o sudeste e o norte. Uma frente fria na altura do estado de São Paulo atrai a umidade da Amazônia. Essa umidade forma nuvens carregadas. Chove a semana toda e o risco de transtornos é alto em todos os estados do sudeste, em Goiás e em Mato Grosso.
Do Acre até o Ceará, chuva isolada. Tempo firme entre o interior de Mato Grosso do Sul e a fronteira com o Uruguai e nas áreas mais claras do Nordeste. Nesta terça, máxima de 28 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, em Rio Branco e em Cuiabá, chove o dia todo. Máximas de 26 na capital fluminense e de 28 nas capitais do Acre e de Mato Grosso. Em Salvador, chuva, sol e 30 graus. Em Belém, faz até 32 com sol e chuva também. Em São Paulo, mais uma semana de tempo preguiçoso, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, principalmente nesta terça. Máximas de 24 e de 23 graus até sexta. Vamos ao Tempo Delivery. O João quer saber a previsão para a cidade de Santana dos Garrotes, na Paraíba, Lidy. Vamos lá, Celso. Oi, João. Olha, por aí tem mais sol do que chuva, mesmo assim não se descartam pancadas isoladas ao longo do dia. Terça e quarta com máxima de 33 graus. Na quinta, faz até 29. A Magali é da cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Ela aguarda mais chuva para a cidade, é isso, Lídia? E ela não vai precisar esperar não, viu, Celso? Vamos lá, um abraço para você também, viu, Magali? A chuva voltou para São Paulo, inclusive para o interior do estado, na região de São João da Boa Vista. Terça-feira bem chuvosa, máxima de 24 graus. Na quarta e na quinta o sol aparece só um pouquinho e o alerta de chuva forte continua aí para vocês, viu? Participe do Tempo Delivery, assim como eles, pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag #VocêNoJR. Boa noite, gente. Cadê o sol desse verão, Lidy? Sol muito menos arco-íris agora, fica mais pra frente. A beça. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Até. E agora a nossa série especial. De repente, a pessoa fica com raiva, parte para a agressão e a situação sai de controle. Na reportagem de hoje, as ações desproporcionais flagradas no comércio ou durante a entrega de comida. Não existe lugar. Pode ser no trânsito, num bar, em casa ou até dentro do escritório. O ataque de fúria também não tem hora. Muitas vezes, uma reação desproporcional. Um ato sem muita explicação. Com a palavra, a protagonista dessa história. A senhora se acha uma pessoa explosiva? Às vezes. Quem assiste ao vídeo dela quebrando uma loja inteira dentro de um shopping em São Paulo pensa que a Adriana enlouqueceu. Mas a história por trás desse dia de fúria começou meses antes. A Adriana comprou um celular no estado da Bahia e veio a São Paulo fazer um tratamento contra o câncer. Só que o celular apresentou defeito e a loja na capital paulista se recusou a trocar o aparelho. Eu preciso do celular, que eu estou fazendo um tratamento de câncer, eu preciso, porque nada se resolve sem o celular por causa da pandemia. As trocas de mensagens e de e-mails com o vendedor foram em vão. A Adriana resolveu então fazer um protesto na porta da loja, que durou 4 dias. Conversando com os clientes, tentando mostrar para eles que se eu não consigo resolver de uma forma, eu ia tentar resolver de outra. Em que momento você perdeu a paciência? Você falou assim, agora eu vou invadir a loja. Nem eu sei qual foi o momento. Eu peguei o restante do celular que eu estava na mão, quebrei, e aí eu lembro que eu entrei na loja, só que não sei assim exatamente, mas eu sei que eu já estava muito furiosa. Cadê a Aline? No terceiro dia de protesto, foi a vez da empresa, que administra o estacionamento do shopping, conhecer a fúria da cliente. A Adriana teve o carro barrado na saída da garagem e resolveu o problema assim. Enfurecida, quebrou a cancela para sair do estacionamento. No fim, a Adriana não conseguiu ter o celular consertado e teve que comprar um novo. A loja, segundo ela, não a processou. Uma das características interessantes das pessoas que têm o transtorno explosivo
Elas têm, primeiro, são pessoas bastante perfeccionistas, são pessoas que gostam das coisas muito certinhas. Eu brinco que elas têm um olhar de querer ser o professor do mundo. Eu quero alguém resolvendo aqui agora! Eu quero alguém! Casos de pessoas que explodem de repente e tentam resolver o problema com as próprias mãos são cada vez mais frequentes no Brasil. Este caso foi nesse final de semana, em Manaus. A situação foi tão desproporcional que as pessoas gravavam as imagens e pediam calma. Poxa, ele tá só fazendo o trabalho dele. Agredindo porque eu tô querendo receber e ele não me paga. O vídeo mostra um entregador sendo jogado no chão por um cliente. A encomenda foi solicitada por um aplicativo de entrega. O valor total a ser pago pelo cliente era de R$12. Segundo a vítima, ao chegar no local, o agressor, identificado como Alexandre Santos Pereira, entregou só metade do valor e disse que passaria o restante via Pix. O entregador aguardou por 30 minutos e, sem receber o resto do pagamento, disse que levaria a encomenda de volta. Quando eu virei as costas, de perna trocada, na covardia, ele me agrediu, coisa que eu nem esperava, que ele nem esboçou que iria fazer isso, que iria tomar uma atitude dessa. A situação foi em frente a uma maternidade. Os dois foram levados para uma delegacia. As pessoas vão ficando mais irritadas, vão ficando muitas vezes com medo de perder o emprego, vão pegando o ônibus cheio, vão ficando com medo da Covid. Então, isso vai trazendo um estresse, né, que na verdade acaba sendo um distresse, que é um estresse crônico. E o estresse crônico tem como um dos seus sinais muita irritabilidade. Quando se fala em comportamento agressivo, a gente tem uma sensação de que é só uma maneira para liberar o estresse. Aconteceu com um entregador de comida japonesa. O dono desse restaurante instalou uma grade nos fundos da loja. Foi a maneira que ele encontrou para se proteger de uma possível agressão. Foi assim que ficou o restaurante do Ivan, depois do ataque do funcionário. Equipamentos quebrados, comida espalhada pelo chão, material de cozinha destruído e um baita prejuízo. Cerca de 3 mil sushi pronto, estava tudo pronto já para entrega. E aí? A gente ficou com um prejuízo aí estimado em torno de 10 a 11 mil reais. O entregador decidiu destruir a loja depois que o cliente reclamou do atendimento dele. Quando o rapaz voltou com o pedido na mão e realmente alterado, Ivan decidiu dispensá-lo do dia de serviço. O entregador então, segundo Ivan, bateu nos motoboys que estavam dentro da loja, quebrou o vidro do restaurante e já dentro do comércio, quebrou equipamentos. Só parou ao ser imobilizado por 4 pessoas. Nunca tive nenhuma reclamação dele, um dos melhores motoboy. Sempre se despontava na frente dos outros, nunca demonstrou nada. Dia de fúria. Ivan processou o ex-funcionário. Eles devem voltar a se encontrar daqui a alguns dias, numa audiência de custódia. Na Paraíba, foi a vez da entregadora enfrentar a ira de um cliente descontrolado. O pedido demorou para chegar e o homem partiu para a violência na porta do condomínio. Desceu já muito exaltado, já, com raiva, porque ele pediu e o pedido veio duplicado. E fazia 2 horas que ele estava tentando cancelar o pedido. Foi nesse momento que ele me puxou para frente, não conseguiu me tirar da frente da porta e me jogou de lado. A agressão chamou mais agressão. Em pouco tempo, o cliente nervoso virou o inimigo público número 1 dos motoboys. Dezenas de entregadores se juntaram para defender a colega. Vai! Dessa vez, o cliente desapareceu e a Rebeca ficou com trauma. Isso serve também de aviso para outras pessoas que queiram estar num dia ruim. Não é porque você está num dia ruim que você vai fazer a vida de outra pessoa mais ruim ainda. No caso do motoboy agredido em Manaus, a polícia informou que o agressor vai ser investigado. Ele assinou um registro da infração e foi liberado. O Jornal da Record de hoje termina aqui. E à 00:30 tem mais Jornal da Record? Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Encontro com o Faraó. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.